Nesta aula, nós veremos qual o contexto que fez com que a colônia do Brasil fosse elevada à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Logo quando chegou ao território brasileiro, em janeiro de 1808, Dom João, por influência do embaixador inglês Lord Strangford, decretou a abertura dos portos às nações amigas. A principal privilegiada seria a Inglaterra, já que precisava escoar sua produção para outros mercados consumidores. Junto com a abertura dos portos, Dom João fixou a taxa alfandegária de 24% sobre o valor dos produtos importados. A curto prazo, essas medidas incentivaram o desenvolvimento das exportações e das importações. O Rio de Janeiro se tornou o principal entreposto comercial para as mercadorias inglesas e os portos de outras regiões também se beneficiaram, já que poderiam negociar com os ingleses e com outras nações. Os proprietários de terra foram contemplados, pois a abertura dos portos barateava a exportação dos produtos. Porém, a longo prazo, a medida dificultou o aparecimento de manufaturas no Brasil, mesmo após a revogação dos decretos que proibiam a instalação de manufaturas na colônia, o Alvará de Liberdade Industrial. Em 1810, outros tratados foram feitos. O Tratado de Aliança e Amizade estabelecia o comprometimento da coroa portuguesa em limitar o tráfico de escravos, já que os ingleses passaram a ser os principais inimigos do comércio de escravos, em busca de mais mercado consumidor por conta da Revolução Industrial. Os tratados de navegação e comércio, também assinados em 1810, estipulavam novas taxas para os impostos, 15% para as mercadorias da Inglaterra, 16% para as portuguesas. Outras concessões foram feitas aos interesses ingleses, como a permissão para a liberdade religiosa, a não instalação do Tribunal da Inquisição e o reconhecimento da extraterritorialidade da justiça britânica, que foi estendida aos territórios de Portugal e do Brasil. Ou seja, os súditos ingleses no Brasil não estavam submetidos às leis portuguesas. Um juiz inglês seria a única autoridade que poderia julgar os cidadãos britânicos. Essa medida demonstrava a dependência portuguesa em relação à Inglaterra. Duas conquistas importantes ocorreram no governo de Dom João: a da Guiana Francesa, em 1809, como uma resposta à invasão francesa de Portugal, e a conquista da área que hoje corresponde ao Uruguai, em 1816, que foi chamada de Província da Cisplatina. Com a chegada da corte ao Rio de Janeiro, Dom João realizou diversos investimentos na cidade para torná-la mais elitizada e parecida com uma capital europeia. Nesse momento foram criadas a Casa da Moeda, o Banco Central. A área da cultura também foi ampliada com a criação da Academia Real de Belas Artes, o Jardim Botânico, o Teatro Real e a Imprensa Real. Tudo isso para que a cidade atendesse aos requisitos dos novos moradores, que, ao contrário do que se pensou, indicavam uma intenção de permanecer em território brasileiro. O dinheiro para a construção dessas melhorias vinha dos impostos cobrados em todo o território nacional. Porém, essas melhorias foram feitas só para a alta sociedade que morava no Rio de Janeiro. Em 1815, mais um passo foi dado para a construção de um novo império. Para participar do Congresso de Viena, após a derrota de Napoleão na Europa, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Isso fez com que a presença da família real no território fosse consolidada. O Congresso de Viena tinha o propósito de refazer os limites territoriais que antecediam o Império Napoleônico. Nesse congresso, Portugal visava principalmente manter seus territórios na América e a manutenção do tráfico de escravos. Nele também foi reconhecida a permanência da corte no Brasil, o que não agradou nem um pouco quem ficou em Portugal e que posteriormente deu motivo para o início de uma revolução, tanto na Europa quanto no Brasil.